Olá, bom dia. Eu sou a pastora Vanessa e eu estou aqui mais uma vez para te influenciar a ser um seguidor da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você uma mensagem hoje: não desista. Porque o que mais acontece, o que mais nós vemos são as pessoas desistindo dos seus sonhos, dos seus objetivos. Sim, não desista dos seus sonhos, daquilo que você tem vontade de realizar, daquilo que você tem vontade de fazer. Não desista dos seus objetivos, porque Deus não nos criou para isso. A palavra diz e nos compara como a águia. E a águia, ela é uma das aves, ou a única talvez, que mais voa alto. A águia, o voo dela é acima das nuvens. Então, o voo dela, ela pega o pico mais alto da montanha e fica lá. Ela não anda em bandos como os outros passarinhos que nós vemos, né? A maioria dos passarinhos, né, andam em bandos, né, todos juntos ali. A águia não. A águia é sempre voando, soberana, na maioria das vezes sozinha e ali, acima de tudo. A Bíblia fala, né, sobre a águia, que Jesus nos deu asas como águia. E a águia, quando vem a tempestade, né, que nós aqui, né, quem tem um pouco de medo de chuva aí, essas coisas, aquelas tempestades fortes, enquanto aqui embaixo está todo mundo passando pela tempestade, ela voa acima da tempestade. Por quê? Porque Deus nos criou para ser especial, para ser diferente, para não desistir. Não desista. Creia no Deus do impossível. Nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele nos criou para ser o sal da terra, para ser luz. Ele disse isso e a gente às vezes não tem essa consciência. A gente não permite que a palavra de Deus penetre na nossa vida a ponto de entender. Veja o amor do nosso Deus por nós, abençoados. Ele se importa conosco a cada minuto da nossa vida. Então não desista dos seus objetivos. Não importa o que isso custe, não importa. Todos os objetivos, quando vão ser satisfatórios, quando é um objetivo que realmente vai valer a pena, são os mais difíceis. São os que mais nos dão trabalho para conquistar, mas vale a pena, o resultado vale a pena. E eu quero trazer aqui para você rapidamente, falar sobre um homem que ele não desistiu do objetivo dele. Ele não desistiu e ele não era um homem especial, ele não tinha condições, mas ele teve no coração dele aquela vontade e ele foi e ele praticou, ele não desistiu. E tem algumas coisas aqui que eu quero trazer em questão para a gente analisar rapidamente. Eu estou falando do Neemias. Neemias, um judeu que estava trabalhando, né, lá na Síria. E quando destruíram ali Jerusalém, né, a Babilônia entrou e destruiu tudo, e Jerusalém ficou desolada, destruíram os muros de Jerusalém, porque antigamente as cidades, a proteção das cidades eram os muros, os que cuidavam da cidade, né, os líderes ali, eles cercavam as cidades com muros para que os inimigos não viessem, ou pelo menos para impedir, né, a presença ali do inimigo e das pessoas estarem entrando. Era um controle que tinha. Então entraram em Jerusalém, destruíram os muros, Jerusalém ficou desolada. E quando ele descobriu isso, o coração dele se encheu de tristeza, ele como judeu, né? E Jerusalém, a cidade de Deus, né? Naquela época, a cidade... Então ele teve no coração dele que ele queria ir lá para fazer algo por Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa, né? Que plano, que sonho. Quantos viram isso acontecer e não sentiram isso no coração? Neemias já teve essa coragem. Para a gente não desistir, a gente tem que deixar essa coragem fluir da nossa vida. E ele foi, pediu ao rei que liberasse ele por alguns dias para ir lá trabalhar na reconstrução dos muros. O rei deixou, permitiu e ele foi. Eu quero trazer aqui alguns aspectos, né? Diz aqui em Neemias 2:12, na Bíblia Sagrada, ó, e de noite me levantei, né? Neemias falando, eu e poucos homens comigo. É o que eu falei da águia. É importante a gente saber, abençoados, que às vezes parece que as pessoas torcem pelos nossos objetivos, pelos nossos sonhos, mas elas fingem que torcem e estão ali só para poder ficar olhando a sua derrota. É isso que eles querem. Eles fingem que torcem por você, mas estão torcendo pela sua derrota. Então, sempre que você é uma pessoa de objetivo, uma pessoa que
quer ser luz no mundo mesmo, que não quer ser igual, que não quer ser o mesmo, são poucos os que devem estar em nosso lado, como também Jesus. Jesus teve 12 na realidade ao lado dele e um ainda era o traidor. Preste atenção nisso. E o que aconteceu? Ele não declarou nem para esses poucos que estavam com ele o que Deus tinha proposto no coração dele para fazer em Jerusalém. Isso é uma coisa importante, porque muitas vezes a gente tem os objetivos e a gente acaba falando para os outros, para todo mundo. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E isso atrapalha, abençoados, porque como eu disse, nem todos querem o nosso bem, nem todos querem a nossa vitória. Então ele já tinha isso, esse segredo, ele não contou, ele deixou para fazer tudo na hora correta, porque o inimigo, a Bíblia fala que está ao nosso derredor ouvindo ali, e a nossa boca é que dá brecha. Eu acho que o membro que mais dá brecha para o inimigo é a nossa boca mesmo, né? É a língua, é o que nós falamos, isso é que dá brecha para o inimigo nos atacar. Então, ele não contou para ninguém o que ele queria fazer, que era reconstruir os muros. E olha que ele precisaria de muitas pessoas para ajudar, porque pensa, para você cercar uma cidade, para cercar uma casa, já é ali uma semana, até mais, dependendo do tamanho da casa, já precisa de 2, 3 pessoas ou mais para construir um muro. Agora, quanto mais o de uma cidade inteira, em volta de uma cidade inteira, veja que obra grande que ele tinha para fazer. Aí vem aqui no 2,18, então lhes declarei, aí ele falou, como a mão do meu Deus me fora favorável, a gente sempre tem que contar, né, as obras do Senhor, como também as palavras do rei, né, que permitiu ele ir lá e fazer, e deu os votos dele de que tudo desse certo, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos. Olha, aí as pessoas que estavam à volta dele acataram ali, né, aquela vontade, falando, nossa, olha ali, uma pessoa que está disposta a trabalhar aqui em Jerusalém, a reconstruir os muros, a reconstruir a dignidade de Jerusalém. E esforçaram as suas mãos para o bem. É isso que é importante, porque se a gente tem um projeto, abençoados, que a sua intenção é pisar nos outros, é ser melhor que os outros, esse projeto nunca vai bem. Se você quer ter um projeto para você se aparecer, eu vou ser rico porque eu quero que todos me olhem e me admirem. Isso não é um projeto bom. Você tem que querer ser rico porque você tem que desfrutar das bênçãos que Jesus tem preparado para você, não para você ser admirado. O único que deve ser admirado é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para ser servidor, como ele foi. Então, as mãos daqueles que querem vencer têm que estar dispostas a fazer o bem. E quando diz mãos, é mãos, olhos, boca, porque nós temos muitos relatos de todas essas partes do nosso corpo, da utilidade delas, tanto para o bem quanto para o mal. E aí o que acontece? Ele conseguiu edificar os muros, ele foi ali batalhando, ele foi ali juntando pessoas e trabalhando dia e noite praticamente para que aquele muro fosse edificado. Ele estava pondo o sonho dele em ação, que é o que a gente precisa fazer. A gente não pode ter medo, não deu certo, tenta mais uma vez, não deu certo, tenta de novo. Entrega os seus dias, os seus planos e tenta, faz a sua parte, porque Deus disse para Josué, esforça-te que eu te ajudo. Então nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele, porque na realidade Deus já fez a parte dele de nos criar, de nos abençoar, de nos salvar. Agora nós temos que agir também, não adianta nada, Senhor, eu quero isso, estou aqui sentado olhando para o tempo, né? A Bíblia fala que quem olha para o vento nunca vai semear. Então, a última coisa que eu quero dizer para você é isso aqui, ó. O que aconteceu quando ele estava fazendo isso? Levantaram os inimigos, aqueles invejosos que é o que eu falei para você, sempre tem, né? E olha isso, sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma. Olha que coisa maravilhosa, ele concluiu a obra que ele conseguiu. Por quê? Porque ele foi com fé em Deus, porque ele teve coragem, porque ele teve duplo ânimo, porque chegou um momento, a Bíblia fala que na metade do muro os homens já estavam cansados, porque era um trabalho muito arduoso e precisava de comida, e eles estavam ali improvisando de todas as formas para reconstruir aquele muro. Mas aí ele veio e falou, vamos ter duplo ânimo, vamos terminar. E eles conseguiram. Então,
ainda que até este tempo não tinha posto as portas ainda, né? Tava só um muro pronto, as portas não estavam prontas. Mas o que aconteceu? Sambalate e Gesem enviaram a dizer, olha como que você tem que prestar atenção. Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-lhe o mal. Eles sabiam que Tobias, né, eles sabiam ali que Neemias era um homem de Deus, era um homem temente a Deus, que veio ali para reconstruir os muros, para reconstruir a dignidade do povo de Deus, a dignidade da cidade de Deus, que naquela época era muito importante. A cidade de Deus era ali, né? Era física. Não é como agora que a cidade de Deus, a casa de Deus, somos nós. E aí, o que eles queriam? Eles bolaram ali, falaram, já como ele crê em Deus, vamos falar com ele pra gente, né, orar ali, congregar juntos ali em tal lugar, e a gente arma uma cilada que ali depois mais à frente, se a gente lê, eles queriam matar o Neemias e tentavam fazer-lhe o mal. Tem muitos que intentam fazer o mal. Enquanto você está no bem, você está naquela coisa boa de querer ajudar todos. Porque ele estava fazendo ali uma missão que depois ele ia voltar para a Síria e ia ficar ali para quem morasse em Jerusalém. Não era uma obra que ia favorecer ele. Ele só foi ali para reconstruir a dignidade daquele povo. Ele foi ajudar, ele estava sendo um servidor. E quanto mais servidor a gente é, mais capacidade Deus nos dá e mais vitória a gente tem. Então, cuidado também com o que você faz, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, analisa, porque ele não caiu. Olha a resposta dele. Enviei-lhe uns mensageiros a dizer, eu amo essa resposta, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque naquela parte que eles estavam da construção, eles estavam na parte de cima do muro, lá no alto, e eu não sei quantos metros tinha aquele muro, mas você imagina, de 2 metros para cima a gente já tem que fazer andaime, né? Então, ele teve a visão, ele não mudou o foco dele era a reconstrução do muro. Tentaram tirar ele do foco dele para intentar o mal, ele não saiu do foco. Então, para a gente vencer, para a gente não desistir, foca em Deus primeiramente e depois naquilo que você quer. E com fé em Deus, se não for para prejudicar ninguém, se não for arrogância da sua parte, eu tenho certeza que tudo o que está no nosso coração, Deus quer que se cumpra na nossa vida. Bênçãos sem medidas em todas as áreas da vida, vida financeira, vida sentimental, vida familiar, todas as áreas. Jesus quer que nós sejamos felizes. Não desista, creia em Deus, tenha foco, tenha fé, coragem e não caia na lábia dos inimigos que querem a nossa derrota, tá bom?